Olá, muito bem-vindo para mais um episódio do Vida e Atitude. Convido você a acompanhar aqui a conversa que vamos ter nesse episódio e eu tenho certeza que vai ser uma conversa relevante. Acompanhe conosco. A minha convidada é a Alessandra Vidmontas e ela vem falar para a gente de um assunto muito importante sobre a mulher. Como que está o cenário hoje em dia sobre a violência contra a mulher? O que tem sido feito para essas mulheres? Será que essas mulheres elas estão sendo ajudadas? Como que está a vida das mulheres atualmente nesse sentido? Você vai entender um pouco desse trabalho maravilhoso que a Alessandra tem feito junto com a equipe dela lá no Beleza Escondida, que é um projeto relevante e vem fazendo a diferença na cidade de Curitiba. Acompanhe conosco. Muito bem-vinda, minha querida Alessandra Vidmontas. Obrigada. Que bom que você veio hoje aqui para falar desse assunto tão importante, né? Eu sempre digo que graças a Deus que existem projetos, existem pessoas que são chamadas para fazer a diferença na vida das mulheres. E você é uma dessas pessoas que está aqui hoje. Você é uma das fundadoras do Beleza Escondida, certo? Sim. Que é um projeto que trabalha na proteção de mulheres, na acolhida e proteção. É isso? Isso, exatamente. Conte um pouco mais para nós sobre você, quem é essa mulher maravilhosa que está aqui e qual é o objetivo do projeto Beleza Escondida. Muito obrigada, Clarice, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Alessandra Vidmontas, sou cofundadora da Beleza Escondida e também faço parte da coordenação de 2 casas protetivas aqui em Curitiba. Estas casas acolhem mulheres junto com seus filhos, mulheres que são vítimas de violência doméstica ou que passaram por condições de vulnerabilidade, de extrema pobreza, de risco territorial e muitas vezes por conta dos seus parceiros. E mulheres que não tiveram apoio em outros espaços e em outras esferas, como na família, por exemplo. Então, muitas mulheres que estão hoje acolhidas conosco não puderam ir para a casa de nenhum familiar porque estavam em risco, né? Precisaram pedir a medida protetiva e serem acolhidas em um lugar seguro junto com seus filhos. Há muitas instituições de acolhimento que acolhem apenas as crianças e não acolhem a mulher. E a Beleza Escondida, ela nasceu há mais de 23 anos com a intenção de acolher a criança, mas principalmente a mulher que está em uma condição que ela não escolheu e também precisa de apoio. E o bem mais precioso dela, que são seus filhos, não podem ser tirados neste momento. Ela já está sofrendo por vários motivos e este não pode ser mais um motivo. Então, a iniciativa sempre acolhe tanto a mulher quanto seus filhos. Não acolhemos apenas a mulher sozinha. Durante o processo de acolhimento nessa casa protetiva, ela é atendida por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores sociais, pelo tempo que for necessário. Então ela pode ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo da complexidade do caso. E aí, a partir deste trabalho das casas protetivas, nós percebemos que nós precisávamos de um olhar mais atento à mulher. Por quê? Porque ela tem a tendência de dar a vida pelos filhos, mas se deixar de lado e para depois. E uma mulher estruturada, uma mulher que passou por um processo de cura e restauração, aí sim ela consegue dar conta, né, da sua vida e também de proteger seus filhos. Então a Beleza Escondida, ela foca muito nesse universo da mulher, tanto no processo de superação, mas muitas vezes no rompimento do ciclo da violência, que mesmo acolhida, ela ainda não rompeu aqui. Muitas vezes rompeu da porta para fora, né? Fez a denúncia, procurou seus direitos, mas ainda não rompeu nas suas emoções. Em muitos momentos nós precisamos trabalhar isso com esta mulher para que ela rompa o ciclo. E este é um grande desafio porque depende de decisão, depende de emoção, depende do quanto ela consegue tomar esta decisão. E a nossa equipe está lá para isso, para auxiliar essa mulher em todo esse processo de rompimento do ciclo e de superação das marcas de sofrimento. Olha só que projeto maravilhoso, e a gente percebe que é um projeto assim que cuida da mulher como um todo, né? Porque muitas vezes a gente conhece alguns projetos, né,
que acolhem a mulher, mas ele não tem como acolher os filhos desta mulher, né? E ela vai se sentir incompleta se os filhos não forem ajudados também. Muitas vezes a condição é precária, ela não tem como manter essa família, né? Muitas vezes ela não tem um trabalho, ela não tem uma renda, então aí fica muito difícil e muito mais desafiador ela sair dessa situação, desse ciclo de violência. Muito então mais. já me vem aqui a pergunta, Alessandra, como que vocês identificam esses sinais, né, de violência e quais são os primeiros passos que vocês utilizam para ajudar esta mulher que está sofrendo esta violência? Sim, nós costumamos usar uma principal ferramenta que é o acolhimento. Mas é um acolhimento emocional que precisa ser feito sem julgamento e de uma forma muito empática. Porque ela já se sente culpada, já sente vergonha de estar em uma instituição, de ter escolhido um parceiro ruim, como se a culpa fosse toda dela. Então, para ela romper o ciclo, ela sente vergonha, sente medo, sente muitas outras coisas. Então, nós precisamos acolhê-la e dizer, você é bem-vinda, sinto muito. E essa é uma frase que eu sempre uso quando uma mulher conta que sofreu violência. Eu digo, primeiro, para começar a conversa, eu sinto muito. E só de ela perceber que eu estou me conectando com a emoção dela, ela já desarma um pouquinho e diz, eu preciso de ajuda. E aí ela consegue reconhecer que estava sofrendo violência. Quando ela ainda não consegue, nós precisamos, com informações técnicas, explicar para ela quais são os tipos de violência. Então, normalmente, a violência ela não começa já na violência física. Ela começa com a violência verbal, psicológica, às vezes uma patrimonial maquiada. E aí, ela entra dentro do ciclo da violência e não percebe que ela está no ciclo. Que ao identificar alguma questão que não faz bem para ela, ela sinaliza para o parceiro, eles brigam, ele percebe que vai perdê-la e aí ele vem com a lua de mel e dá flores e diz que não vai fazer nunca mais. De repente ela baixa a guarda, ele volta e aí ele agride novamente. Só que esse ciclo ele vai aumentando e ele não vai diminuindo a intensidade, ele vai aumentando. Então a gente precisa explicar para ela, não é só mostrar aquela imagem do ciclo da violência que tem na internet. É traduzir aquele ciclo para que ela enxergue onde ela tá. E quando ela enxerga, aí é um outro desafio que aconteceu comigo, que é olhar para a situação e pensar, poxa, eu tô passando por isso. E agora? Era melhor não saber, porque eu não tinha que tomar decisão alguma, mas agora eu sei, então ela fica com raiva porque tá sabendo agora da situação, mas ao mesmo tempo ela sofre porque ela não queria estar naquela situação. E ela precisa de ajuda, mas ela não decidiu romper, porque romper é parar definitivamente. Sim, e esse sofrimento, eu queria te perguntar, pode levar muitas vezes esta mulher a uma depressão, certo? Com certeza. A uma ansiedade que pode gerar uma depressão? Com certeza. Isso acontece em boa parte dos casos das mulheres que nós atendemos. Então, o caminho da psicoterapia é indicado para todas, né? Algumas resistem um pouco, né? Mas outras vão aderindo. E muitas vão adoecendo emocionalmente mesmo, né? Perdendo o brilho no olhar, não tem mais, nem conseguem sonhar e fazer projetos de vida. E por isso, o trabalho da psicologia é muito importante, porque começa a restaurar aqueles sonhos que foram deixados para trás. E em muitos momentos é o que ela precisa, de alguém que diga, quais são os seus sonhos? Ah, então eu tinha o sonho de fazer isso, isso e aquilo, mas quando eu conheci, quando eu me relacionei com essa pessoa, eu me deixei de lado. E aí nós tentamos resgatar esses sonhos que eram os mais profundos e verdadeiros. E não só isso, né? Não é só resgatar para dizer, olha só o sonho que você deixou para trás. Mas vamos trilhar um caminho para que você consiga alcançar esse sonho. E aí passa por autoconhecimento. Mas principalmente, eu diria que o primeiro passo é identificar o sofrimento. Identificar. E não negar que ele tá ali. É dizer, sim, eu estou sofrendo, sim, eu estou com medo, sim, eu estou decepcionada. Eu nunca achei que ia viver isso. E depois disso, eu não sei para onde eu vou, eu estou perdida, eu preciso de ajuda. Eu estou triste por estar vivendo isso. Para mim é o primeiro passo. Interessante esse reconhecimento, né, da situação, da real situação. Sim. Porque se não acolhe, né, se não acolhe e se não entende o que está acontecendo, é difícil, né, até saber para onde que essa mulher vai, não é mesmo? Agora, e você falou aqui
que já passou por uma situação também de violência, e você, com toda essa tua experiência que você viveu, eu creio que você pode trazer, né, muita ajuda para essas mulheres, porém penso que mesmo assim há os desafios, porque cada mulher é única, cada uma tem a sua história, não é mesmo? E é uma história diferente da outra, né? E uma sofre de um jeito, a outra sofre de outro. Tem umas mulheres que com certeza vão chegar lá já com problemas físicos, né? Porque quando o emocional não está bem, afeta em outros problemas de saúde, né? Ou machucadas, né? Tá machucado totalmente os problemas emocionais. Agora, quais são os maiores desafios que você, junto lá ao Patrick, nosso querido amigo, né, Patrick, que faz esse trabalho há muitos anos também, e toda a sua equipe lá, de que forma que vocês veem esses desafios? Quais são os principais desafios nessa jornada, a partir do momento que vocês conseguiram trazer esta mulher para para o Beleza Escondida? Como pessoa, como mulher, eu diria que o maior desafio é que normalmente a pessoa que te agrediu ou que te violentou era o amor da sua vida. Não era uma pessoa na rua que te xingou, que tentou te violentar, o que já é muito terrível. Era a pessoa que você tinha entregado suas emoções. E é essa mesma pessoa que te fere, que te traz sofrimento, que te faz perder o brilho e a alegria de viver. E aí você tem que lidar com isso, com a escolha que você fez de entregar os seus sentimentos para aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, o desafio é devolver esse poder para a mulher e dizer, ok, você escolheu, você fez o seu melhor, era o que você queria, o que você sentia, era a sua verdade. Mas você viu que esse caminho te fez mal, e fez mal para os seus filhos, enfim. E agora, toma o poder de volta, agora você decide o que você faz com isso. Você pode decidir trilhar um novo caminho, e a gente tá aqui contigo. E isso faz muita diferença. Então, o desafio é fazer ela se empoderar nesse sentido de dizer, as rédeas da minha vida estão nas minhas mãos. Eu posso decidir ter uma vida diferente. Só que para ela é difícil recomeçar. Então, o que nós fazemos? Diante desse desafio, a gente dá a mão. E diz, você não tá sozinho. E parece um clichê, né? Muito utilizada essa expressão. Mas, de fato, é o que a gente faz. Não, a gente tá com você. Eu sei, vai ser difícil, a gente tá aqui. Mas, aos poucos, você vai começar a enxergar essa situação de outra maneira. Então, seja com apoio técnico, seja formando uma rede de apoio entre elas. E é um dos projetos que nós temos de fortalecer a rede de apoio das mulheres que passaram pelo acolhimento, com roda de conversa, com bate-papo, com oficinas específicas, para promover o desenvolvimento pessoal. E aí, a partir disso, ela começa a se conhecer mais, se amar mais, lembrar dos seus sonhos, fazer novos planos e projetos. Quando ela está duvidando de si mesma, tem alguém lá dizendo, não, você é capaz, você pode, segue por aqui, segue por ali, a gente está contigo. Muito bom. Então, é desafiador, mas é possível. E o maior desafio é lidar com o emocional da mulher. Não é tanto ela ter força para arregaçar as mangas, e a maioria arregaça a manga e vai. Mas emocionalmente é o mais é o que desafiador. ninguém vê, né? Mas ela sabe o que ela está sentindo lá dentro, né? E aí entra também, você falou em rede de apoio, uma coisa interessante, que tem a família, mas muitas não têm esta família, daí como fazer, né? Algumas têm, né? Tem ainda o pai, às vezes é uma jovem mãe, é uma jovem casada, mas muitas já não tem mais o pai, já não tem a mãe, está sozinha nesse mundo. Como que você vê essa questão aí da rede de apoio, trazendo então a família para esta rede de apoio, que deveria de ser a primeira, penso eu, né? A família, quando alguém sofre alguma coisa assim, penso que a família deveria ser a primeira a estar ali apoiando, ajudando e ajudando a trazer uma solução. Mas muitas vezes isso não é possível. Como que você vê isso? Eu vejo que tem muitas famílias que não sabem como lidar, tem outras que julgam a conduta da mulher, aquela velha frase, né? A mulher de bandido tá lá porque quer, e aí julga. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz, e isso é um pouco mais fácil pra mim, porque eu penso assim, não vou julgá-la. Já estive numa situação parecida. Eu sei que é difícil. Então, a primeira coisa que eu faço é não julgar. Ah, mas você olha pra pessoa ou pro companheiro que ela escolheu, você pensa, mas como uma mulher incrível dessa tá com cara desse? Mas ela escolheu, as emoções dela falaram mais alto, não sei, teve algum motivo, então você não julga. Então, o primeiro passo e é difícil pra família, não julgar a escolha. Há famílias que, inclusive, chegam a defender o agressor. Já vi isso. E culpabilizar a mulher.
É muito triste. Acontece, e é terrível. Ou em outros ambientes, né, falando aqui da rede de apoio, tem a questão da família, tem a questão do círculo social, tem a questão da igreja, muitas vezes, onde ela não encontra um lugar de confiança e segurança para abrir. Então, uma das recomendações que nós fazemos é, primeiro, tentar uma pessoa da sua confiança, uma mulher que seja da sua confiança. Eu não tenho, não consigo me abrir com ninguém, tenho muita vergonha. Procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura alguém para dizer o que você está vivendo. E, de fato, não é uma coisa ou outra, né? O processo terapêutico sempre ajuda. É fundamental para o rompimento do ciclo da violência, na minha visão. Fundamental. Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar aqui, a questão da classe social. A gente vê que não há, né, uma classe social que sofre mais violência doméstica ou não, né? A gente vê que está muito assim, tem a classe alta, tem a classe média, a classe baixa. Como que você vê esse cenário? Na verdade, ela acontece em todas as esferas. Então, independente da classe social, a violência está presente, mas em algumas está mais. Então, os dados mostram que a mulher que mais sofre violência é a mulher negra da periferia. Essa é a que mais sofre violência. Já começa pelo preconceito. A mais. Depois, só que ela também está presente, classe média, alta, independente disso, só que também tem uma questão. As vulnerabilidades de uma mulher que é de classe social baixa ou de periferia, elas têm outras vulnerabilidades que impedem o rompimento do ciclo. Que são diferentes da mulher de classe alta, que tem como principais desafios a vergonha, por causa do status. Às vezes ela é uma líder, uma liderança, às vezes ela pode ser até uma pastora, às vezes pode estar acontecendo dentro da igreja, não? Sim, infelizmente, há muitos dados que mostram isso. Até há literaturas que foram criadas, escritas para orientar líderes religiosos em como tratar desse assunto. Porque o índice de mulheres evangélicas que sofrem violência é altíssimo. E eu já acompanhei projetos que foram implantados dentro de igrejas e que tiveram que encerrar suas atividades ou que foram podados na sua atuação porque começaram a denunciar o que estava acontecendo dentro das igrejas. Então, um grande desafio para quem está no ambiente das igrejas é romper esse silêncio que muitas vezes acontece por parte da liderança da igreja. E também no sentido de eu tenho vergonha de dizer que estou passando por isso, não vou expor o meu esposo, isso vai ser vergonha para ele. Às vezes ele também é da alta sociedade, né? É um líder muitas vezes. E a mulher se preocupa com o que vai acontecer depois, né? Também tem uma questão de dependência financeira, muitas não saem, porque ao romper, ou vão precisar começar a trabalhar, e nunca trabalhar. Então, às vezes, não é porque ela não quer trabalhar e querer alguém pra é que ela já estava com um estilo de vida, num padrão. Já tinha. Né? E também, ela, muitas vezes, nem terminou sua faculdade, ou faz muito tempo que não trabalha, nem sabe por onde começar, porque não precisava trabalhar. Porque ele financiava todas as despesas. Sim. Então, há desafio em qualquer uma dessas esferas, sabe? Mas, uma mulher que tem, né, uma condição social e econômica melhor, ela dificilmente vai para uma instituição de acolhimento como a nossa. É raro, assim, nesses 6, 7 anos que eu estou lá. E para onde ela vai? Ela vai ou para casa de uma amiga, ou ela paga um lugar para ela ficar. Tá. E eu aproveito para fazer a seguinte pergunta. Pode ser que muitas mulheres que estão nos assistindo hoje, aqui neste momento, estejam passando por isso. Sim. Estejam passando por, sofrendo violência verbal, psicológica, física, enfim, qualquer tipo de violência dentro da sua própria casa. Essa mulher tem medo. Certo? Essa mulher tem medo de falar. Ela quer falar, mas ela tem medo. Como vencer esse medo? Como lidar com este medo para que ela possa experimentar uma outra situação de proteção e de transformação da vida dela? Não vou dizer que é fácil. Não é. E eu prefiro lidar com a verdade. Porque ela precisa entender o caminho que ela vai percorrer. Ela precisa saber o que acontece depois da denúncia. A gente não pode dizer vai ficar tudo bem. Nós vamos orar e tudo vai ficar bem. É um processo, ela vai ter que passar pelo processo. Vai, e provavelmente vai doer. Mas, antes disso, do que ou viver uma vida de sofrimento, ou então, a partir do acúmulo das violências, realmente culminar num feminicídio, que pode muito acontecer. E a princípio, assim, você pensa, mas isso acontece na periferia, isso acontece. Não acontece. Não é verdade. As notícias mostram o contrário. Então a mulher nunca acha que vai chegar até aquele limite. Até que chegue bem perto e aí ela se assusta e pede ajuda.
Dificilmente ela rompe quando é só violência psicológica. Ela tenta de novo, porque na maioria das vezes ela não quer romper com a família, ela quer preservar a família. E ela muitas vezes diz assim, mas ele é tão bom para as crianças, ele é tão bom para os meus filhos. Ela acredita que ele vai mudar. Às vezes ele muda. Pode acontecer a mudança, certo? Pode. Mas pode também não, né? Pode também não. Deus pode fazer um milagre? Pode. E ele faz, né? Sim. Há tratamentos que podem ajudar este homem Com certeza. a deixar de ser um agressor. Mas nem sempre, infelizmente, isso acontece, né? Aí o caminho, o que é? É porque também há um preconceito com relação aos espaços onde os homens podem estar e ao quanto eles podem ser vulneráveis. Hoje já existem vários grupos, graças a Deus, grupos de homens e para autores de violência. Alguns grupos são via judiciária, então eles são obrigados, após a denúncia, a frequentar os grupos. E outros grupos que são independentes, que ou igrejas ou organizações sociais criaram para justamente trabalhar o agressor. E essa é uma bandeira que eu levanto sim, por quê? Porque se ele rompeu com esta e não rompeu o hábito da violência, ele vai encontrar a próxima vítima. Ele vai continuar agredindo outra mulher. Com certeza. Que pena que o nosso tempo é tão curto, então, mas eu não posso terminar este bate-papo tão relevante que nós estamos tendo aqui sem falar um pouquinho do papel das instituições governamentais, e daí, para terminar, a gente vai falar um pouquinho do seu livro maravilhoso que você trouxe aqui. Então vamos falar um pouquinho qual que é o papel das instituições governamentais, bem rapidinho, para a gente ir para o livro, daí, para terminar esse nosso bate-papo de hoje. Legal. O importante é que, a partir da denúncia, primeiro, ela tem que ter os mecanismos para poder fazer uma denúncia. Então, ela precisa ter o lugar para onde ir e fazer a denúncia e ser acolhida em sua denúncia. Então, esse sistema precisa funcionar, essa rede de proteção precisa funcionar. Então, normalmente, ela procura o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ou ela vai procurar o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ou a Casa da Mulher Brasileira, que em Curitiba nós temos. É um lugar que concentra todos os serviços, ou seja, ela não precisa percorrer 5, 6 lugares até conseguir fazer denúncia, muitas vezes machucada fisicamente. Então essa é uma estratégia, infelizmente não tem em todos os municípios, mas a Casa da Mulher Brasileira é uma porta de entrada também. E lá, a partir da denúncia, muitas vezes o que acontece? Ela precisa voltar para casa. E como ela volta para casa depois de ter denunciado? E depois dele receber a informação da denúncia? Não tem como. A situação não tem como melhorar. A situação piora. Depois disso. Então, a gente toma muito cuidado com essa divulgação de precisa denunciar, mulher denuncie faz o que depois? Tem que ter muita sabedoria, então, para saber como ela vai fazer essa denúncia. E ter uma rede de apoio que ajude e ensine como fazer isso. E existe a lei para isso. Então, a Lei Maria da Penha está aí para isso também. E a lei precisa funcionar. Então, o certo seria o agressor ser retirado da residência para que ela fique onde ela está, mas nem sempre acontece. Então, se não aconteceu, ela precisa de uma casa protetiva, que são pouquíssimas no país, e que acolhem mulheres com filhos, menos ainda. Nossas casas hoje estão superlotadas, estão lotadas. Não temos vaga para atendimento. Então, se há uma mulher sofrendo violência em Curitiba hoje, ou ela vai para nós, ou para uma outra unidade governamental. Então, é preciso, sim, mais casas protetivas, com certeza. Delegacia da Mulher não tem em todos os municípios também. E a rede de apoio que precisa facilitar esse processo para ela. Porque tomar decisão já é difícil. Já é difícil. O processo não pode envolver revitimização. Então, onde ela vai, todo mundo pergunta o que aconteceu, ela tem que contar de novo. Isso não pode acontecer. Porque ela vai desanimando. Só de fazer o processo, e eu acompanhei uma amiga, foram mais de 4 horas sentada esperando passar por todas as etapas. Mais de 4. E em muitos momentos ela disse, acho que não foi tão grave assim, acho que eu não vou. Eu falei, não, você não vai. Porque acaba sendo cansativo e desgastante. Muito. Emocionalmente. Muito. A canseira emocional é absurda, né? E não acaba absurda depois da denúncia. Exatamente. Ela continua em audiências ou em outras etapas do processo. Mas vale a pena, porque isso precisa romper. O ciclo ele não se rompe sozinho. Alguém tem que romper. E normalmente não é o agressor que rompe, a não ser quando ele rompe de forma definitiva. Entendi. Alessandra, que importante essas dicas, que importante tudo isso que você traz hoje aqui pra gente. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque você passou por isso, né? Como a gente falou no começo aqui do programa, você passou
por um processo de violência, e graças a Deus você superou e hoje você ajuda então muitas mulheres, e você traz isso nesse livro, um pouco da sua história, certo? Sim. Nesse livro que você nos apresenta, esse livro maravilhoso aqui, olha só, Rosas e Espinhos. Por que Rosas e Espinhos? Esse livro ele passa por mim porque ele foi escrito no momento de dor, eu tinha acabado um relacionamento, e esse nome ele veio a partir de um presente que eu recebi, que era uma rosa cheia de espinhos. E naquele momento que eu recebi a rosa, ela veio acompanhada de uma explicação e eu achei romântico, mas não era romântico, depois eu descobri. Sinalizando que haveria dor na relação. E eu me sentia assim, poxa, será que eu sou imatura? Será que eu não entendi? Eu acho que os relacionamentos, eles sempre vão fluir muito bem, então a imatura sou eu. E depois que algumas coisas aconteceram, e eu digo que eu não vivi violência física, mas a violência psicológica, emocional, ela doeu muito mais do que tapa na cara, muito mais. Não desprezando quem passa pela violência física, mas cada um sabe o quanto dói, né? Só o dono da dor sabe o quanto dói. E aí eu escrevi mais um processo terapêutico mesmo, de escrita terapêutica, colocando tudo pra fora, olhando pra dor, olhando pra aquilo que tinha me feito mal, para os sonhos frustrados, para o casamento que não aconteceu e tudo mais. Eu tive muitas pessoas boas ao meu lado para me dar suporte. E quando eu comecei a trabalhar nessa casa protetiva, eu comecei a atender as mulheres. E elas contavam o que estavam vivendo e eu comecei a me identificar. E eu ainda estava no relacionamento, ouvindo os relatos. E eu pensei, acho que eu vivo um pouco disso. Meu Deus, acho que eu vivo uma relação abusiva. Aí eu você não caiu sabia. na real. Caiu minha ficha e foi muito ruim. Foi muito ruim, mas ao mesmo tempo libertador. Então, eu escrevi esse livro, e aí a proposta é que ele propõe um caminho de superação. Aqui são 3 mulheres que simbolizam esse processo. A Dolores, que significa dor, ela ainda está, né, voltada ao passado, com o seu sofrimento na mão, cheio de marcas, sofrendo. A proposta é que ela caminhe o processo de ressignificação da dor e vá se transformando em pérola, né, transformando a sujeira em beleza, já olhando para frente, ainda ressignificando suas dores. E depois, Helena significa aquela que reluz, de olhos abertos, olhando para o futuro, com um leve sorrisinho na boca, batom na boca também, fortalecida, já identificando o que ela viveu e fazendo suas novas escolhas com autonomia, com autorresponsabilidade. E esse livro, ele é seu. Que coisa presente linda. Pra você, presente pra mim. Olha que Clarice. presente maravilhoso, gente. Obrigada, Imagina. viu? Olha só, gente. Já vamos recomendar aqui a leitura Sim. deste livro, certo? Ele é uma estratégia, porque olhando assim, ele parece que é um livro para mulheres. Mas no finalzinho, ele tem uma rota de fuga. Tem os canais de denúncia, tem como a mulher pode acessar as informações sobre os tipos de violência, onde ela consegue ser ajudada. E a cada exemplar desse que é vendido, uma mulher que está em casas protetivas recebe um gratuitamente. Nós já fizemos 2 edições de clubes do livro, com este livro, para trabalhar os princípios da ressignificação. E é muito o que diz o nosso nome, né? É trazer à tona a beleza que estava escondida nas marcas de sofrimento. Porque há uma beleza que está ali, de força, de resiliência, de esperança e de feminilidade. Então esse livro, ele propõe essa jornada para a mulher. Maravilhoso, obrigada pelo presente. Eu vou ler esse livro com muito amor e carinho, Que viu? bom. E já recomendando aqui para as pessoas, indicando. E olha o que diz aqui atrás. Eu vou ler só uma frase que está aqui, ó. Deixa o sol nascer, acredite, ele vai resplandecer. Olha só que coisa mais linda que está escrito aqui. E inclusive vocês têm a madrinha, né, de vocês, Sim. que é a Cláudia Leite, que ela ajuda nesse projeto aí, que esse é um assunto para um outro dia, né? E vocês estão de parabéns pelo projeto, parabéns a você, pelo livro, pelo projeto, parabéns ao Patrick, né, que Patrick Reason, né? Isso. Que está também junto com você nesse trabalho lindo, e toda a sua equipe, né, que estão ali atuando nesse projeto de transformação. Eu tenho certeza que agrada o coração de Deus. Sim, Parabéns, viu? obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Se eu puder complementar só com uma informação, nós fizemos questão de ter a participação do Patrick nesse livro, porque a nossa visão da beleza escondida é de homens e mulheres cooperando juntos. Nós não estamos em uma batalha sem fim de mulheres contra homens, nem de culpabilização. Não é para isso que a gente está aqui. A gente é contra a violência, e a ideia é que dentro desse projeto, dessa instituição, nós saibamos que há sim homens protetivos, né? Todo esse projeto foi idealizado por um homem, inclusive, e nós em parceria fazemos isso acontecer.
E também, quem quiser saber mais sobre a Beleza Escondida, é só acessar belezaescondida.com. E lá nós temos informações sobre violência, canais de denúncia, palavras de inspiração para as mulheres, lives com conteúdos bem importantes. Temos uma lojinha virtual também que a pessoa pode entrar e adquirir nossos produtos para ajudar na instituição, na causa e tudo mais. Então fiquem à vontade para conhecer um pouco mais do projeto. Fantástico. Muito obrigada, parabéns, obrigada pelo presente. Que bom que você acompanhou mais um episódio do Vida e Atitude. Deixo aqui um beijo carinhoso. Deus abençoe grandemente você e a sua família.